a história do precatório. Depois eu vou falar dos governadores. O que aconteceu? E foi uma armaçãozinha contra Bolsonaro na época que ele era presidente. O que são os precatórios? São dívidas que o governo tem com as pessoas e que, quando encerra o processo judicial, lá no âmbito federal, forma-se o chamado precatório. E aí você entra na fila para receber. São processos, inclusive, antigos. E quem forma esse precatório? Os tribunais regionais federais. Na época do Bolsonaro, os tribunais regionais federais, principalmente aqui do Nordeste, aceleraram a formação desses precatórios. Então criou-se um volume de passivo para o governo federal pagar enorme. A média, antes de Bolsonaro, era 35, 40 bilhões por ano. Chegou a 90 bilhões na época do Bolsonaro. Nós estávamos saindo de uma pandemia. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro aprovou uma lei no Congresso, porque tem que ser através de lei, para parcelar os precatórios acima de 500 mil reais. Então, todo mundo que tinha acima de 500 mil reais para receber do governo federal, da União, teria seus precatórios parcelados. Isso foi aprovado. E lembrar que a maioria dos precatórios é de menos de 500 mil reais. Então, até aí tudo bem, não tem calote nenhum. Foi necessária essa aprovação para o parcelamento dos precatórios acima de 500 mil reais. E assim foi feito. E aí, o governo Lula, no final do ano passado, informou que iria antecipar esse ano os pagamentos, ignorando o parcelamento. Muita gente pergunta por que ele fez isso. Olha, existe um comércio muito grande de precatórios. Existem escritórios especializados em comprar precatórios. Repare que do final do ano passado até mais ou menos março desse ano, o que tinha de propaganda no Facebook, no Instagram, no YouTube, propaganda paga, né? De escritórios se oferecendo para comprar o seu precatório. Um monte. Eu não sei se alguém teve alguma informação privilegiada de que o governo ia antecipar o pagamento desses precatórios e estava ali tentando comprar. Por quê? Porque tem muita gente que está precisando do dinheiro agora, não quer esperar o pagamento do precatório. Então ele vende. Você tem um precatório de R$1 milhão. A empresa chega para você e fala assim, olha, eu vou te pagar 700 mil, você não precisa esperar o parcelamento do governo. A pessoa às vezes está apertada e vende. E aí a empresa que comprou vai lucrar 300 mil. Ela vai dar 700 e vai receber 1 milhão. Tem muitas empresas, inclusive, que compram esses precatórios para debitar em dívidas com o governo, fazer a compensação. Então elas compram esses precatórios mais baratos do que eles valem e quitam essa dívida com o governo. Então existe um mercado muito grande por trás disso. Eu até hoje não entendi por que o governo resolveu parcelar. Então não tem calote nenhum. Está tudo dentro da lei. Calote é quando você deixa de pagar. Então o que o Haddad falou é mentira. Mas não teve um deputado para questioná-lo em relação a isso. E foi com a aprovação do Congresso. Né? A história do orçamento. Realmente, o orçamento do ano passado foi feito no ano anterior. Só que o governo Lula, antes de assumir, aprovou uma proposta de emenda à Constituição que liberou o governo para gastar 145 bilhões de reais a mais do que o orçamento. E aí que estourou a boca do balão. E esse ano, que o orçamento já é desse governo, está com déficit altíssimo. Só em fevereiro, 58 bilhões de déficit. Então, que mundo é esse que o Haddad contou lá no Congresso? É um mundo mentiroso. Com relação aos governadores, Bolsonaro aprovou uma lei no Congresso que limitou o ICMS dos combustíveis, da energia elétrica e da internet em 18%. Aí houve uma modificação e ficou em 19%. Então, estados que cobravam 28%, 27%, a Bahia aqui, se não me engano, era 29%, passou a ter que cobrar 19% desses itens que arrecadam muito. Combustível, energia elétrica, internet, comunicação, arrecada demais. Né? Todo mundo paga energia elétrica, todo mundo paga internet e todo mundo paga combustível, direto ou indiretamente.
E aí, essa conversinha dele de dizer que Bolsonaro deu calote de Estado. Não deu calote de Estado. Isso tudo foi aprovado pelo Congresso. Então, é mentira o que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse lá no Congresso.